Olá, gente. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, eu sou professor do Instituto de Cinema, de Roteiro. Hoje eu estou aqui com o Cris. A gente vai fazer uma live sobre videojornalismo. Cris, antes da gente entrar no assunto, apresente-se para essa grande população que está nos assistindo agora. Boa noite, meu querido Paulo. Boa noite a toda a vasta população que está nos assistindo. Meu nome é Cris. É uma honra participar desta live com o meu querido Paulo. Eu fiz questão de chamar o Paulo porque eu precisava chamar alguém que era mais propício a virar meme, então eu pensei em você. Bom, eu sou, como você falou, nós estamos aqui no INC, que é o Instituto de Cinema, e a gente vai falar sobre videojornalismo, né? Eu sou também roteirista, mas principalmente o meu maior recurso de trabalho é o jornalismo. Eu sou videojornalista há mais ou menos 4 anos. Eu trabalho cobrindo o Brasil para fora, ou seja, eu cubro diferentes disciplinas, diferentes tópicos, desde esportes até meio ambiente, até política, sobre o Brasil, mas sempre para fora. Então, eu tenho alguns clientes na Ásia, eu tenho clientes na Europa, e assim por diante. Então, basicamente, esse é o trabalho. Assim, eu faço textos, mas a maior parte do trabalho é por vídeo mesmo, videojornalismo. Legal. Então, isso já faz um gancho. A primeira pergunta, que talvez seja a pergunta de todo mundo que está vendo aqui, né? Por que a gente tem um curso de videojornalismo numa escola de cinema? Quais são as áreas de interesse entre as duas coisas? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque muita gente me pergunta isso. Afinal de contas, você é documentarista? Ou você faz o quê? Peraí, mas você não é cineasta? Não sei. É uma coisa muito interessante e eu acho que, inclusive, agradecer ao Wink, porque mandou muito bem, o Wink mandou muito bem em trazer esse curso para a grade, porque, na verdade, gente, tem tudo a ver, né? Por quê? Porque o videojornalismo, ele tem uma base, que é a mesma base do cinema, que é o roteiro. Você não faz nenhuma peça de videojornalismo, seja 2 minutos para uma reportagem para televisão, 5 minutos para Vice, 10 minutos para BBC, ou até 40 minutos para uma publicação que aceita esse tipo de tipo de produto, sem ter um roteiro. A diferença, obviamente, é que o roteiro no videojornalismo ele é feito com um processo diferente, ele é feito ao longo do processo de produção, entende? Você geralmente começa só com uma ideia, um pitch, e você é aprovado, e aí só que você vai reportar, e aí você vai montando o roteiro ao longo do processo. Mas o videojornalismo parte desde o princípio do cinema, que é o roteiro. E aí, já que está falando do roteiro, tem gente que não, que acha que o fato de ser jornalismo em si, não tem narrativa, né? Não tem criação de narrativa. Mas o jornalismo ele tem uma super, me parece, né? E aí é a nossa área de interesse, uma super criação de narrativa na hora de montar a história. Então, qual que você acha que você vê como diferença entre um roteiro que vai para um filme cinematográfico e de um roteiro que se pretende ter um viés mais jornalístico? Isso é muito interessante, porque isso é até um pouco polêmico, sabe, Paulo? Porque é uma questão interessante, porque assim, obviamente no roteiro de filme, seja ele ficção ou até o não ficção, o documentário mesmo, a gente tem uma estrutura clássica, uma estrutura básica que a gente define de antemão, né? E aí você preenche as lacunas com personagens e tal. O, 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 o vídeo desculpa, eu me atrapalhei aqui com... no caso do roteiro de videojornalismo, ele parte do princípio de que você tem personagens também, você tem objetos que você vai colocar na sua história, na sua narrativa. Só que, ao contrário do cinema, você não manipula esses objetos. É claro que, por exemplo, vamos supor, se eu estou fazendo uma história que tem um determinado ângulo, tá? E eu quero entrevistar alguém que vai comentar sobre a questão dos fogos na Amazônia. Vou dar esse exemplo porque estou justamente fazendo uma série de matérias sobre esse tema nesse momento. Então, tá super quente aqui na minha cabeça. Mas, assim,
eu não posso... É claro que eu vou fazer, eu quero alguém que vai comentar sobre o quão esses fogos estão afetando as populações ao redor com a fumaça, por exemplo. Mas eu não vou controlar o que a pessoa vai falar. É óbvio que quando eu vou entrevistar a pessoa, eu sei mais ou menos o que ela vai propor, mas às vezes ela vai lá e me conta uma história que muda totalmente a perspectiva, né? Então, o roteiro, essa é a principal diferença. Quando no roteiro do videojornalismo, você está construindo ele a maneira que você capta esses personagens. Você não constrói esses personagens. Eles são construídos para você, né? Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. E aí, quando você tem todo o material pronto, é aí que você vai pegar essas peças do quebra-cabeça e colocar em uma ordem que faça sentido, né? Que é o outro ponto, que é o principal ponto de diferença entre o roteiro tradicional. A gente, no roteiro tradicional, né, a gente já tem uma ordem na nossa cabeça dos acontecimentos. No jornalismo, não. No jornalismo, às vezes, o que eu pensei que, eu vou começar com essa pessoa que vai dar uma introdução sobre qual que é o problema na Amazônia, como que funciona o desmatamento. E, às vezes, essa pessoa deu o arremate, falou que uma puta mensagem de conclusão, falando que, olha, o futuro do desmatamento é esse, aquele e tal. Então, é uma questão muito depende dos personagens mesmo. A construção, né, da narrativa do cinema, pelo isso que você falou, ela é muito, não está só na parte de criação, inclusive eu vejo pelos alunos de roteiro que focam muito na parte da criação, e aí às vezes não dão tanto foco na parte de ordenação e seleção da eleição dos assuntos. Isso me parece ser um pilar também da narrativa jornalística, né? E o roteiro tem algumas técnicas ou alguns padrões de você fazer no roteiro cinematográfico, de fazer essa ordenação. No roteiro jornalístico existe também essa uma abordagem técnica? Evidente que sim, mas como que são o que fundamenta essa abordagem técnica e tal? É uma ótima pergunta e a resposta, na verdade, é relativamente simples. O que define é o veículo. Isso que é interessante, né? Então, no cinema, a gente tem uma linguagem comum, certo? Você vai fazer um filme... Claro, a gente tem estilos de estrutura narrativa diferentes e tal, óbvio, ok. Mas, de maneira geral, é uma coisa global, certo? Você vai fazer um filme, seja nos Estados Unidos, na China ou no Brasil, é mais ou menos a mesma lógica. Os manuais de roteiro servem para todos os lugares. Agora, no jornalismo, não. Isso varia de veículo para veículo. Então, por exemplo, você vai fazer um vídeo para a BBC, é um viés. Ou seja, a gente quer mais narração e imagem do que entrevista. Você vai fazer para determinado outro veículo, não, a gente quer encher de entrevista, a gente quer o menor número de narração possível. Então, isso é muito importante citar, porque é o que determina a competitividade entre esses veículos. Tem essa liberdade no jornalismo que é muito interessante, né? Então, assim, se você for pegar, por exemplo, os vídeos da Vice mesmo, que é eu diria até uma pioneira no videojornalismo, né? Foi uma das primeiras veículos famosos a já lançar a mão nessa plataforma. E a Vice, eles têm um padrão deles. Assim, você assiste, você não precisa nem da marca d'água, você já começa a assistir, já entende, né? A BBC tem outro, por exemplo. E você pode ir até mais além. A Rede Globo, hoje em dia, para trazer um exemplo nacional, trabalha isso muito bem, né? Você vai lá no Globo.com, as matérias do Fantástico são sempre grandes peças de videojornalismo que são colocadas lá no site, né? E eles trabalham com aquele formato, com apresentação, e aí a repórter vai lá e presencialmente entrevista. Então, depende muito do veículo. Muito legal. É muito bom. E você está falando de a criação do roteiro do videojornalismo, né? E o videojornalismo, ele parece ser uma coisa que está muito em alta hoje. E qual é a diferença do pensamento de criação de um roteiro, de uma narrativa, que antes era textual, e agora a gente tem esse apelo imagético? O que isso influencia na hora de transpor para a imagem a criação de um roteiro, de a lógica da exposição, enfim, entre outras coisas? Isso é uma ótima pergunta também, Paulo, até porque, assim, bom, primeiro, a primeira parte da resposta é muito óbvia, todo mundo aqui, quando você provavelmente fez a pergunta, já pensou, hoje em dia o mundo é super imagético, sabe? Certo? Então, a gente tem as redes sociais que a maioria das pessoas, lembrando, gente, consome notícia em rede social, tá? As pessoas, o jornal
tradicional, mesmo digitalmente, está totalmente em queda. As pessoas consomem pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, até pelo TikTok hoje em dia, né? Então, obviamente, muitos desses veículos, dessas plataformas, vamos dizer assim, eles são, né, visuais, por exemplo, o Instagram. Então, aí já tem a primeira parte da resposta. Você vai ter que postar, seja você um jornalista freelancer como eu, ou um blogueiro, ou mesmo o próprio Estadão, a Folha, você vai ter que postar vídeos dentro daquela lógica que vai ser consumida, de 1 minuto e tal. Então, já parte daí. Hoje em dia, o público já quer consumir uma coisa muito mais visual, né? Essa é a primeira parte da resposta. Aí, a segunda parte, que é aí que a coisa fica até mais interessante, que é a seguinte: o videojornalismo, ele oferece uma possibilidade que o jornalismo escrito não oferece, e é por isso que o jornalismo escrito ficou tão polêmico hoje em dia, que é a visibilidade das coisas. A materialização, assim, você diz? A materialização, exatamente. No texto, é mais fácil manipular, certo? E, gente, não vamos ficar se poupando aqui. A gente está vivendo num contexto em que a notícia está em crise, né? A gente vive chuvas de fake news e debates de pessoas descreditando jornalistas e tal. É uma realidade. E no texto, é muito mais fácil você descreditar alguém, seja essa pessoa verdadeira ou propagadora de fake news, do que no vídeo. Não que no vídeo não seja possível, né? Até porque assim, a montagem, sabe, é uma forma também de manipular. Mas, no vídeo, se você coloca fulano de tal dando tal declaração, tá lá, né? Claro, aí tenta que, mas é fora de contexto, não sei o quê, dentro, fora. Tudo bem, mas quando você quer mostrar, por exemplo, voltando ao exemplo, de novo, da Amazônia, porque eu tô com isso fresco na cabeça, mas você fala assim, pô, tem essa discussão, mas como que as pessoas explorando os madeireiros invadindo as terras indígenas? Será que isso... Aí tem gente que fala, mas será que isso acontece mesmo? Será que é como falam? Mas e o interesse da pessoa do local? Aí você vai lá e põe uma câmera, né, filmando, mostrando o cara cometendo o crime mesmo. Não tem como discutir com isso. Aquilo lá, se for real, aprovado, tá aqui a câmera, tá aqui a delimitação, acabou. Então, o videojornalismo, ele traz essa possibilidade, ele acaba por ser mais crível nesse sentido. Então, numa época que a gente tem tanto problema em acreditar nas notícias, né, o jornalismo, ele entra com toda essa força e ainda é potencializado pelo contexto de plataformas de rede social que a gente vive. Isso é muito legal mesmo. E o videojornalismo, ele me parece que ele pega muito dessa figura do filmmaker, né? E hoje em dia é essa figura do produtor audiovisual que acaba fazendo tudo meio junto, meio faz tudo concentrado numa pessoa só. E aí, geralmente, como se trabalha na produção dessas imagens? Existe essa figura. O jornalista vai sozinho, ele aprende a captar o material, a enquadrar, a iluminar, ou ele vai junto com o filmmaker, ou esse filmmaker também é jornalista. Assim, isso até responde uma pergunta de que a quem se destina estudar mais o videojornalismo? Aos cineastas, aos jornalistas, ambos? Como que é esse encontro de linguagens? Bom, então, isso é engraçado, porque hoje em dia, obviamente, as pessoas já têm uma tendência, né, a saber, principalmente as pessoas mais jovens, têm uma tendência a saber mexer com audiovisual, certo? Então, muita gente já sabe mexer em câmera, já sabe editar e tal. Então, por isso que você vê tantos, por exemplo, blogueiros, gente em plataformas de YouTube, plataformas de vídeo, etc. e tal, já conseguindo produzir seus próprios vídeos. Eu, no meu caso específico, não sou formado em jornalismo, sou formado em cinema, né? Eu venho do cinema. E aí eu já tinha esse know-how de operar câmera, de produção, né, de montagem e tal. Eu, assim, dediquei a minha carreira fazendo grande parte do trabalho por conta própria. Agora, tem várias questões em jogo. Uma delas é a própria questão financeira, tá? Infelizmente, a vida de jornalista não é fácil. Então, nem sempre... Cineasta também não é muito, não. Tirando uma meia dúzia aí. Tirando uma meia dúzia,
Não, mas ó, assim, na questão do jornalismo, o que eu quero dizer é o seguinte, a maneira que funciona, e depois eu quero entrar mais nesse assunto, porque é o que a gente vai falar muito no meu curso, assim, basicamente, quando você vende uma história, o veículo te dá uma grana. Mas o veículo não quer, ele te dá uma grana e ponto final. Ele não quer saber como você vai produzir aquela história. Isso, assim, 99% na indústria, tá? Eu já trabalhei com muitos veículos diferentes e eu garanto que funciona assim. Então, ele vai lá te dar uma grana e aí cabe a você contratar um operador de câmera ou contratar alguém para montar e assim por diante. Como essa é a vida, a nossa vida, a gente vive disso, obviamente a gente quer reduzir os gastos. Então, a gente acaba tendendo a maioria dos jornalistas que eu conheço, eles falam, não, eu prefiro investir esse dinheiro aprendendo a operar uma câmera, comprando uma câmera boa, do que contratando alguém. Só que, tá? Obviamente tem um outro lado, que é assim, tem dois lados. Primeiro, que é toda a questão da dificuldade produtiva, né? De você ficar carregando equipamento, de você ter que investir em um computador bom para editar, etc. E tal. Então, tudo isso é um fator produtivo que a gente tem que levar em consideração. Mas também tem um fator aí que entra no âmbito do próprio, de quem reporta mesmo, né? Do jornalista mesmo, que é o seguinte: se você, a gente entrevista muita gente de todos os tipos, credos, classes sociais diferentes, etc. e tal, né? Às vezes você vai entrevistar alguém em que você tem dificuldades em chegar lá só com uma câmera e você mesmo operar, por exemplo. Eu digo no contexto, tá? Então, por exemplo, você vai ter que entrevistar alguém no meio da rua, tá? O que não é incomum. Às vezes você só precisa, por exemplo, pegar, você está fazendo uma matéria sobre um assunto X e você precisa pegar uma opinião do público, tá? Ah, o que você acha dessa obra aqui que está sendo feita? Beleza. Você vai ficar lá na rua pegando a pessoa. Aí, se você está sozinho, sem um operador de câmera, ou uma operadora de câmera, sem uma produção, obviamente você tem todas essas dificuldades, pôr a câmera, ficar de olho na câmera, aí entra a questão de segurança e tal. Então, o videojornalista ele tem que saber trabalhar com todas essas, né, essas bolas no ar, dentro da situação financeira que lhe é permitida pelo veículo que pagou, para conseguir entregar, obviamente, o melhor material possível, né? Em alguns casos, eu falo, não, eu prefiro pagar e ter a segurança de ter alguém aqui me apoiando, me ajudando, do que correr riscos. Mas 95% do trabalho que eu faço é totalmente individual mesmo. Uhum, uhum. Então, o videojornalista, ele não é uma figura como é que chama? E ele é contratado do veículo, você falando agora, do processo de produção do videojornalismo, né? Então, ele não é um funcionário fixo. Você oferece o seu serviço de filmmaker e criador de narrativas jornalísticas para diversos veículos. Como é que é um pouco esse processo de você ter credibilidade suficiente para oferecer alguma coisa, para eles irem atrás da sua história? Como que é esse processo? Boa. Então, primeiro até eu vou pegar, Paulo, eu esqueci assim, até de pegar responder uma parte dessa última pergunta, né? Que é o que você falou dessa figura do filmmaker um pouco, né? Isso é muito importante, né? Falar disso sim, porque o videojornalista, o filmmaker não necessariamente é um jornalista, claro, ele pode fazer filmes institucionais, por exemplo, mas o videojornalista ele tem sempre um pé, ele é um filmmaker e assim, a gente a essência do filmmaker, certo? É ser um contador de histórias. Ponto. Isso é um fato. Você, quando é um filmmaker, você tem que saber contar uma história, seja para um vídeo institucional ou para um vídeo jornalístico, para uma animação, para um vídeo de marketing e tal. Tendo esse ponto de partida, é a essência do seu trabalho. Tá? É você saber quais histórias você vai contar. Ok? E aí entra o outro lado da questão, que é, continuando a resposta para a sua pergunta, que é o contratante, no caso do jornalismo, os veículos. Né? Hoje em dia, a indústria jornalística, majoritariamente, principalmente a global, que é a que eu me encaixo, que é o que a gente chama, às vezes, que a gente se refere como cross-border, né? Que é entre fronteiras,
é freelancer, por uma questão óbvia de custos. Os veículos não têm mais capacidade ou não querem manter uma folha de pagamentos altíssima sei lá, 500 jornalistas espalhados pelo mundo, e até porque, não só, por exemplo, vamos supor que o canal me contrata para ser o canal asiático me contrata para ser o correspondente aqui no Brasil. Não, se eu sou do Brasil, eu sou do Brasil inteiro, certo? Então ele vai me pagar um salário fixo e ele ainda vai ter que... Aí eu falo assim, ó, fazer matéria na Amazônia, fazer matéria em Brasília, que tem muito material, fazer matéria no Rio, ele vai ter que pagar uma passagem para eu ir para todos esses lugares. O custo é altíssimo. Então, a prática comum, dominante no mercado de jornalismo hoje em dia, é essa, é o freelancer. E é assim que eles funcionam. Você, dependendo do seu nível de experiência, os valores variam, claro. Para ser bem transparente, falar em valores mesmo, eles variam, eu vou dizer aí na faixa para uma matéria jornalística básica, de 3 a 7 minutos, a gente está falando de desde $300 até $1.000, tá? Então, para você ver que tem uma variação grande, né? Isso é a entrega completa, né? E por isso que é interessante, isso é uma coisa que eu vou ensinar muito no curso, que é como você criar essas relações com esses veículos e como estabelecer essas relações com esses veículos, né? Porque são clientes, né? A gente sempre brinca, no final das contas, nós somos também vendedor. O freelancer é um vendedor de carro usado, no final das contas também, né? Tem uma pergunta aqui que veio do Instagram, tá? E eu já acho que vale a pena falar. Pode A pessoa falar. pergunta, o Leandro Risseto, Cris, com a hiper e transmediação e as possibilidades de edição de aplicativos, o papel do videojornalismo tende a se expandir? Até que ponto isso pode prejudicar o profissional da área? Então, eu acho que é um pouco essa pergunta de, com essa pulverização de aplicativos, o acesso a todo mundo ter uma câmera no celular, não sei, isso diminui a qualificação do profissional, a busca por um profissional qualificado. Inclusive, quem quiser mandar pergunta aqui na live, mande. Tá? Mas, respondendo essa pergunta, o que você acha? Então, excelente pergunta do Leão. Gente, assim, muito interessante isso, né? Porque isso é uma pergunta até meio comum que eu ouço, assim. E existem plataformas de notícia que trabalham assim, tá? Que trabalham contratando gente para filmar só com o celular. Ó, tipo assim, tá tendo um incêndio em tal lugar. Aí ele acha quem está mais próximo e quem estiver mais próximo tira foto ou manda vídeo e manda para eles e ganha pago. Mas então existe até isso. Além, é claro, do fato de naturalmente as pessoas serem interessadas por coisas e tirarem foto. Então tá passando de um fato interessante, bater uma foto, fazer um vídeo e tal. Mas isso não, assim, para responder diretamente a pergunta, isso não atrapalha a nossa profissão, muito pelo contrário, ela ajuda, sabe? Por quê? Porque é aí que está. A diferença entre o que nos faz videojornalistas é justamente não é a nossa capacidade de fazer vídeos, é a nossa capacidade de entregar matérias e histórias bem contadas, bem pesquisadas e bem construídas. Obviamente, para você chegar nesse ponto, você precisa de anos de experiência e estudo. Não é qualquer um que sabe montar um roteiro, mesmo que seja de uma matéria de 1 minuto, entendeu? Então, assim, por que as imagens aleatórias, como o Leandro bem colocou, com essa possibilidade de transmissão em qualquer lugar, né? Eu digo que ela nos ajuda, porque ela acaba levantando histórias que em outras ocasiões eu não teria... Quando eu digo nós jornalistas / editores, não teríamos acesso. E como eu disse, nós estamos constantemente em busca pela história. Nós somos papadores de história. Assim, eu estou passando na rua, eu vejo alguém na venda falando uma coisa que eu acho interessante, eu paro, opa, peraí que eu quero ouvir o que esse cara tem a falar, porque pode ser uma história que já me interessa. A mesma lógica se aplica online, né? Se eu estou no Instagram aqui, esperando a consulta no dentista e eu vi que alguém postou uma foto interessante de um fato, não sei aonde, ou fez uma live ou um vídeo, alguma coisa, eu falo, opa, não sabia dessa história. E aí que tá, você fala assim, olha,
fulano postou um vídeo de uma situação precária de um prédio, vou dar um exemplo. O vídeo viralizou de fulano que passou na frente de um prédio em situação precária e mostrou um vídeo e o vídeo viralizou. Isso vai permitir aos jornalistas, aos editores, agora ir lá e fazer uma reportagem super complexa de como aquele prédio chegou naquele ponto, quem é responsável, como estão as pessoas ao redor, que é uma coisa que o cidadão que não é jornalista, mas que só passou com o celular, não vai fazer. Ele não vai ficar entrevistando cada um, fazendo uma pesquisa super profunda. Então, a profissão de jornalista é essa, entendeu? Essa que é a beleza do negócio. E o caminho de fazer isso? Supondo que eu tenha visto essa história. Aí, como que procede? Existe a possibilidade de eu ir lá, tentar vender, filmar, já fazer, produzir a minha história e tentar vender ela pronta? Existe esse risco, essa possibilidade de fazer a coisa no risco? Ou eu tenho que... É sempre mais seguro ter o aval de um veículo que vai comprar ela? Como que se dá na prática esse tipo de coisa? Lembra daquele filme do Abutre, Nightcrawler? Existe aquilo? O cara que vai atrás das coisas, filmar e não sei o quê. Então, eu queria entender um pouco o que é possível de fazer na prática, ou qual o caminho percorrer aqui. Então, Paulo, é engraçado isso, né? Porque o Abutre foi muito bom. Agora, assim, tem até gente que tenta fazer isso. Mas é simplesmente impossível, essa é a resposta curta. Porque, assim, como eu disse, é um jogo, no final das contas, é um jogo de números, tá? Se você quer viver disso, ou pelo menos ter isso como uma boa parte da sua renda, o que é difícil, assim, o videojornalismo, ele demanda, entendeu? Você não vai fazer uma história em 4 horas, você vai entrevistar várias pessoas, você vai pesquisar isso tudo, são muitas horas de trabalho. Então, para você se dedicar a tudo isso sem ter a segurança, obviamente é muito mais complicado. Agora, isso não significa que as pessoas têm que sempre só ir totalmente cruas, só com uma premissa, entendeu? Existem muitos casos de, por exemplo, como nesse exemplo até que a gente deu anteriormente aqui, a pessoa vamos supor que eu sei de uma história que está acontecendo muito próxima de mim e que eu estou tentando vender ela para algum produto. E aí é factível eu, pelo menos, fazer uns videozinhos e montar para impressionar um editor. Por que não? Sabe? Se vai te ajudar a vender, invista o tempo, passe o tempo fazendo isso. Agora, esse negócio de andar por aí com a câmera, a não ser que você é fotógrafo, né? Mas aí é outra profissão. Fotojornalismo não é videojornalismo. Isso é importante falar, porque nem todo mundo se dá conta disso. Eu já trabalhei com fotojornalista também, mas é uma outra história. Videojornalismo é isso. Aí o processo é parecido com o cinema. É assim, fui comissionado, comecei a produzir, entreguei um roteiro, o roteiro veio de volta geralmente vem com questões, eu reescrevo o roteiro, aprovo de novo, aí se precisar captar mais alguma coisa, capto, se não vou lá, edito, monto, entrego, acabou. É um processo realmente muito organizado. Então, assim, para você, e como eu disse, isso tudo leva tempo, você não consegue fazer todo esse processo à toa. E tem um outro fator, só que eu queria adicionar, que é importantíssimo, que é o ângulo, entendeu? A gente tem muitas histórias a ser contadas. Muitas vezes, isso não significa que ela vá ser contada da maneira que você vê ela, entendeu? O que acontece muito comigo, por exemplo. Acontece com todos, né? O meu maior cliente é um canal asiático chamado Channel News Age. Eu trabalho para eles há 4 anos, eu produzo vídeo quase toda semana para eles. Muitas vezes, assim, a questão deles é que eles são um canal asiático, então você sempre tem um viés asiático, certo? Para ter interesse para o público deles. Muitas vezes eu mando uma matéria e eles falam, tá, só que faltou uma puxadinha, que você pode ver se esse fator, isso aqui está acontecendo também em Taiwan, só para a gente puxar para a Ásia. E aí eu tenho que adaptar a história para me alocar para eles. Entendeu? Então, se eu chegar com o negócio pronto, para desmontar é muito mais difícil, sabe? Então, assim, é uma questão de saber se organizar, porque quanto mais pitch você fizer, mais você vai ter história. O Léo fez outra pergunta aqui em cima do que a gente estava conversando das fake news.
acho que vale a pena falar também. Ele pergunta se, né, na época que a gente vive agora, de muitas fake news e pós-verdades, né, o videojornalismo ele pode ser usado como uma ferramenta para desmentir essas fake news ou para auxiliar essas fake news com o uso de deepfakes e outros recursos ou manipulação da montagem, descontextualização. Como que isso é visto assim na área hoje? Então, como a gente estava falando anteriormente, eu particularmente, e acho que eu falo para uma boa parte da comunidade jornalística, vamos dizer assim, e é importante falar, eu falo isso meio brincando, mas é real, porque existe uma comunidade mesmo, depois eu posso falar um pouco disso, mas é de que o videojornalismo ajuda a combater as fake news, justamente pelo fato de que ele propõe a opção de você mostrar ao vivo e a cores uma coisa... Mas isso é o suficiente? Eu posso Então, não, pegar uma então, coisa, tirar do contexto, posso manipular a ordem das coisas. Isso é o suficiente? A visão então, sobre a coisa? então, aí que tá. Obviamente, não é tão simples assim, não é só mostrar e torcer pelo melhor. Cabe ao jornalista, ao condutor da história, que é também, de novo, o roteirista, o produtor, muitas vezes o próprio câmera, né? Saber encaixar isso de uma maneira que não vá ser tirado de contexto. Então, assim, por exemplo, antes de entrar até na questão dos deepfakes, que é uma questão que está ficando mais comum, né? Mas, assim, a questão de tirar do contexto, isso é muito comum, a gente vê muito isso nas fake news, né? Pega um trechinho da fala da pessoa e muda Uhum. completamente, assim. A pessoa está falando, eu não achei que eu ia te amar tanto, e a pessoa fala, eu não te amo tanto, né? Assim, uma palavra já muda Sim. completamente o sentido. E aí, assim, existem dois fatores. Uma, como eu falei, você saber tratar o roteiro de uma maneira que você vai evitar que isso aconteça, ou seja, aí é uma questão até, às vezes, no final das contas, fica por montagem mesmo. Você montar de uma maneira que a pessoa não vai conseguir tirar de contexto. Uma Isso é uma questão coisa. técnica mesmo. Questão técnica mesmo, de Técnica. montagem. Isso é uma possibilidade, isso acontece. Agora, outra coisa é a própria credibilidade, porque, claro, mesmo que você for muito cuidadoso com a questão técnica, com a questão do roteiro, às vezes ainda dá a possibilidade de tirarem de contexto. Aí entra uma outra questão, que é a questão da própria credibilidade do jornalista que pôs a cara dele ou dela lá, certo? Muitas matérias que eu faço é como repórter mesmo, eu ponho minha cara no vídeo. Outras não, já fiz muita coisa só atrás da câmera. Mas aí é aquela questão de você, geralmente no videojornalismo você assina a matéria, certo? Você quase sempre, em 99% dos casos, você assina. Então, claro, tem toda uma questão que a pessoa vai montar para tirar o seu nome, não sei o quê, mas você vai estar lá com o original e você vai ter que batalhar para colocar aqui, mostrar o original. Se o seu nome está lá e a sua credibilidade bate com aquilo, você consegue, digamos assim, limpar o vídeo. Já tenho casos, já ouvi casos, comigo nunca aconteceu, mas já ouvi casos de colegas que aconteceram isso, de tentaram pegar um vídeo que eles fizeram e foi tirado do contexto para, enfim, para difamar quem estava sendo entrevistado e tal. E aí o jornalista, em parceria com a pessoa que foi difamada, fez questão de postar a entrevista inteira, de mostrar tudo e conseguiu desmentir. Aí, é claro, você pode argumentar, pô, mas a internet não tem fim e tem muita ignorância. Realmente. Mas, de novo, de maneira geral, o videojornalismo, pelo menos por enquanto, ele ainda... esses casos de que você não consegue mais acompanhar a fake news são um pouco raros no videojornalismo. É claro, com a deepfake a coisa vai ficar mais complicada, né? Porque aí o cara vai lá e que nem no Years and Years, né, Paulo? Que a gente gosta tanto. O cara vai lá e põe a carinha da pessoa falando, né? Só altera o rosto, assim. É claro que vai ficar mais difícil. Mas, de novo, você tem o original, você pode desmentir. E outra, vamos ser otimistas, né? Tem muitos jornalistas combatendo, que se dedicam hoje em dia a não caçar notícias e divulgar notícias, mas a combater fake news, tá? Então, você pega, por exemplo, muitos fact-checkers, né? Pessoas que checam fatos. Aqui no Brasil a gente tem um monte, como a Lupa, a agência Lupa, entre outros. E até, por exemplo, o Sleeping Giants,
que não deixa de fazer um trabalho semi-jornalístico, uma pesquisa, Total. eles ficam de olho, né? Então tem muito jornalista que está lá hoje em dia para combater isso. Então, assim, é claro que os deepfakes estão ficando mais populares, estão ganhando corpo e tal, mas ao mesmo tempo você também tem muita gente, já tem um exército já sendo montado para combater isso. Vamos falar já disso que você já citou, os Sleeping Giants, e tem uma pergunta aqui da Fepig que tem muito a ver com isso, que é, hoje o aumento de notícias, há um aumento muito grande do consumo da notícia através das redes sociais, né? E aí a gente tem várias páginas que produzem notícias falsas e tal. E o fato do veículo principal das pessoas verem notícias serem essas redes sociais, isso contribui para a queda de credibilidade do videojornalismo ou não? Isso é complicado, né? Assim, é como eu falei, tem muito... bom, sim, né? As pessoas consomem notícias pelas redes sociais hoje em dia, mas a gente volta um pouco para isso que eu estava falando anteriormente. Você tem aí uma série de questões, por exemplo, de plataformas, perdão, uma série de plataformas que já estão cientes disso. O trabalho dessas plataformas é justamente credibilizar o videojornalismo. Por quê? Porque é esse conteúdo que torna elas grandes, certo? Então, assim, é óbvio que você vai ter páginas inteiras com milhões de seguidores propagando essas fake news, usando até deepfakes e tal. Mas isso não quer dizer que isso assim, as plataformas, como o Facebook mesmo, principalmente, né? Eles mesmos falam muito isso. Eles falam, não parem de produzir conteúdo. Até essa é a jogada, esse é o perigo, inclusive, um pouco. Porque eles não podem sair cancelando todo mundo que é suspeito. Tem uns que são claramente, deliberadamente propagadores de fake news. Eles vão lá e cancelam, né? Tem uns que fazem aquele jogo meio dúbio, postam uma notícia verdadeira, postam uma notícia falsa. E aí essa é onde o jogo fica um pouco perigoso. Uma notícia falsa ou verdadeira, mas enviesada, descontextualizada, né? Sim, sim, mas aí cabe justamente, aí volta nessa questão, já tem um exército de combate a isso, que assim, que são pessoas, não são robôs, que analisam essas coisas, batem com os fact-checkers, que também são jornalistas, e eliminam. Então, assim, não tira a credibilidade do jornalismo, tá? Para responder a pergunta diretamente, não tira a credibilidade do jornalismo, mas é importante frisar que cabe ao jornalista continuar fazendo o seu trabalho de maneira correta para justamente não perder esse jogo, entendeu? Então, cabe a nós aqui, que estamos aqui fazendo cursos, produzindo vídeos, fazendo pesquisa, fazendo nosso trabalho direitinho, com muita ética e coletando as informações corretamente. Por exemplo, quando a gente tem um caso, já que você citou o Facebook, o Instagram, né? Aí agora eu sinto que essas empresas elas lucram com fake news, de certa forma. Então, como lidar? Porque isso gera engajamento, gera compartilhamento, WhatsApp, gera. Então, eu sinto que é um combate meio xoxo às fake news. Opinião pessoal de quem não é da área. Tá? Sim. E aí eu fico com essa impressão de não é uma batalha quixotesca, uma batalha perdida, lutar contra essas grandes corporações. O que o videojornalista ou o jornalista ele pode fazer diante desse fato de que a notícia falsa dá lucro? Tá. Então, de novo, é uma pergunta boa, é complicado, né? Porque realmente a notícia falsa dá lucro. Não, é um fato, isso que você falou tá certíssimo. A notícia falsa dá lucro, é um fato. Porque se não desse, já teriam acabado. Mas dá. Exatamente. Exatamente. Tanto é que o trabalho desses Sleeping Giants da vida fica baseado nisso, em tirar, né, anunciantes dos sites de propagadores de fake news. Que a gente tem que entender que isso é uma coisa, justamente, além de dar lucro para as plataformas, sendo, vamos dizer, o Facebook é a mais compromissada nesse sentido, né? Além de dar lucro, eles dependem
desse tipo de conteúdo para movimentar o algoritmo dele. Tem uma questão toda técnica envolvida. Mas tá, não vamos entrar nisso porque meio que já foge um pouco do ponto. A questão por exemplo, eu fiz uma matéria agora, uma matéria escrita para uma revista indiana sobre o tráfico de animais. E aí a matéria era justamente sobre como o Facebook potencializa o tráfico de animais, né? E na matéria, a gente observou, fazendo a pesquisa, que não é que o Facebook falou, jogou, né, deu de ombros e falou, que se dane aí os animais, eu vou tirar uns aqui só para dar uma disfarçada. Não. Eles fazem um trabalho coordenado, é uma pesquisa inicial de como se dá como se dá os anúncios, como que as pessoas como que esses animais chegam a ser oferecidos no Facebook, por exemplo. E aí o que entra é justamente a informação jornalística, aí que tá. Porque o Facebook não tem um grupo de jornalistas para fazer essa pesquisa. Então eles precisam saber de pessoas como eu, como que esse animal foi para lá do interior da Índia, como que uma naja lá do interior da Índia veio parar em Brasília, sabe? Então, assim, esse trabalho, a partir do momento que o Facebook tem acesso ao nosso trabalho jornalístico, ele consegue tracear e fazer completar o caminho, e aí ele tira lá desde o cara que se comunicou pelo Facebook no começo, entendeu? Ele não adianta ele só tirar a página principal. Então, esse é um trabalho muitas vezes feito em assessoria, inclusive, com a Polícia Federal, no caso do Brasil, né, o FBI, etc. e tal. Então, assim, é claro que é meio xoxo comparado à quantidade de fake news que tem e de sites controversos e sujos que tem. Mas, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência também, sabe? Porque é um processo que vai demorar para ser, assim, ainda mais agora em época de eleições americanas, é muita coisa para acontecer e é muita preocupação. E é muita gente mal intencionada, mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de paciência e fazer a nossa parte de novo. Uhum. E você falou assim agora, tá fazendo um texto para uma revista indiana, fiz uma matéria para o meu cliente chinês. É comum isso, de jornalista, ele circular tanto assim internacionalmente? Como que é essa abordagem? Como se procura um possível contratante para fazer o seu trabalho de videojornalismo? Como que funciona esse mecanismo? Então, vamos lá. Isso aí é legal que você perguntou também, porque já entra um pouco no curso. Entra um pouco no que a gente vai falar no curso. Assim, mas vou voltar para a Gênesis. A Gênesis do nosso trabalho de videojornalista é procurar histórias. Nós somos contadores de histórias. Então, que eu pus o Forrest Gump aqui, o contador de histórias, propositalmente, uma mensagem subliminar para quem está assistindo entender. Não tão subliminar, porque agora você já explicou ela, né? Mas é que eu queria dar uma forçada na barra mesmo. Tá. Nós somos contadores de história, ok? E por que eu fico repetindo isso infinitamente? Porque você não vai ser jornalista freelancer se você não tiver um leque enorme de histórias a ser contadas. Isso não significa que você tem que abranger para temas que você não domina. São coisas diferentes. Como eu falei no começo da live, eu cubro o Brasil para fora. Esse é o meu nicho. Eu sei que parece um nicho enorme. E é mesmo, porque eu cubro, como eu falei, desde política, esporte, meio ambiente, direitos humanos. Que aparecer sobre Brasil para fora, eu empurro, eu vendo. Tem gente que não. Tem gente que fala, não, eu só vou cobrir tecnologia. Aí, obviamente, a pessoa se aprofunda, né, totalmente naquele nicho e ela domina aquele nicho e ela só vende aquilo. E aí, para responder a sua pergunta, então, eu me coloquei nesse lugar no mercado. Então, não existe fronteira para mim nesse ponto. Contanto que o país fale inglês, ou pelo menos queira traduzir uma matéria em inglês ou em português, né, para a sua língua, eu estou fazendo pitching. E aí, esse processo é justamente esse. Você achar as histórias, ter um leque muito bom de histórias boas, tá? Dentro do seu ramo de expertise, e o segundo passo é você ter uma lista enorme
de veículos, que isso é uma coisa que se constrói também com o tempo, porque tem desde os veículos que você nunca se comunicou na vida, até aqueles veículos que você já tem uma relação longa, ou então iniciante, que você já fez um trabalhinho aqui, outro ali. E aí você tem que saber fazer o pitching certo dos veículos certos. Por exemplo, eu falei esse daí da Índia, eu vou até contar a história rapidamente aqui, porque é um exemplo claro. Eu estou tentando, como não está fácil para ninguém, eu estou tentando empurrar uma carreira, aumentar as possibilidades da minha carreira como jornalista escrito também, escrever texto. Então, essa era uma matéria que eu estudei das cobras, era uma matéria escrita. E aí, eu achei, enfim, nas minhas pesquisas, eu achei essa revista, que é uma revista que cobre Índia rural. E aí, caiu como uma luva, porque eu fiz o pitching da história, uma história que eu achei que ia vender muito melhor, inclusive, que era a história do tráfico de animais, etc. e tal. Ninguém se interessou, mas aí eu mandei para esses caras e eles falaram, pô, perfeito, porque a gente cobre coisas rurais, se as cobras, você fez a pesquisa, tem cobras saindo do interior da Índia, fechamos o negócio, a matéria vai ser publicada semana que vem. Então, quer dizer, é muito uma questão de bater a história com o veículo, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que... Isso não é fácil, assim, porque tem muita, aquela coisa, você não pode... Tem um certo número de veículos. Você não pode sair também atirando a metralhadora e seja o que Deus quiser. Você tem que saber estabelecer as relações, né? Se você quer seguir essa carreira, você tem que saber estabelecer as relações com editores, você tem que saber entregar o seu trabalho e muito importante, você tem que entregar o que você prometeu, né? Porque isso acontece também. A pessoa faz um pitch e fala, nossa, eu vou entrevistar o Barack Obama. Não, se você não tiver o Barack Obama no seu WhatsApp confirmado, Chris, you're gonna interview me at 4 o'clock. Esquece, você não vai entrevistar o Barack Obama, sabe? Você não pode sair prometendo coisas absurdas que você não vai conseguir. Porque se você não cumprir, já era, meu filho. Os caras não vão, não, tudo bem. Então, entrevista o prefeito de Minneapolis, já é o suficiente, sabe? Não, né? E esse é um mercado que vai só para fora? Ou existe um mercado interno de produção do videojornalismo? Porque, não sei, um leigo como eu, imaginar, sei lá, a Globo não vai, enfim, já tem as câmeras deles, os repórteres deles. Então, que mercado é esse? E quem que se procura aqui internamente para você fazer esse tipo de abordagem e pitch? Legal. Então, obviamente, tem sim um mercado muito aquecido internamente, tá? O Brasil, como a gente sabe, é um país que é muito ativo nas redes sociais, que, como a gente já falou 1000 vezes aqui, é onde se mais consome notícia. Então, os veículos, desde os mais tradicionais, como a Rede Globo, como o Estadão, etc. e tal, já estão cada vez mais ficando audiovisuais, né? Ou seja, videojornalismo, né? Aí é uma questão que varia de maneira geral. Alguns aceitam pitching e contratam freelancers, tá? Aqui no Brasil a gente tem o caso do Terra, o site Terra, foi um dos pioneiros a aceitar videojornalismo. Eles fazem uns vídeos legais, assim, até. Eles já tiveram um histórico de fazer vários tipos de reportagem. Até eu lembro que na época das eleições presidenciais de 2018, eles soltaram várias mini-docs e tal. Então, assim, é uma questão que tem o mercado e, assim, o ponto quanto mais tradicional, geralmente menos ainda interessado em contratar freelancer, tá? Então, assim, difícil. A Globo não está contratando freelancer agora, a não ser que seja uma coisa muito específica, tá? Mas, assim, hoje em dia, o grosso do mercado não são os grandes veículos, tá? O grosso do mercado são os portais, eu não vou dizer mais de nicho, porque eles não necessariamente são de nicho, mas os portais, tá? Os sites. Então, por exemplo, a gente tem aí, sei lá, Catraca Livre, né? A gente tem, até para fugir um pouco só de notícia de política e tal, Omelete, né? Falar um portal de cinema, dar um exemplo bom. Esses são portais que geralmente, assim, esses e seus derivados, que são, a gente está falando de centenas, né, de sites,
são muitas vezes abertos a pitching e acessíveis. Você pode muito bem chegar neles e sugerir pitching. No próprio site tem lá, aceitamos pitching. Então, tem uma ideia de pauta, mande aqui, pauta, blá, 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 blá. Aí, gente, mas aí é importante voltando, e é o que a gente vai, uma das coisas que a gente vai ver no curso que eu vou dar aqui no Inc. Você tem que saber achar histórias boas e fazer pitchings bem feitos, né? E, obviamente, também a continuação do trabalho, que é o desenvolvimento do roteiro, as entrevistas, etc. e tal. Só lembrando, Paulo, que o divertido que a gente está falando muito, né, aqui sobre pré-produção, né? A gente está falando sobre pitching, sobre caçar histórias, etc. e tal. Mas é muito importante lembrar que o grosso do trabalho é a produção, né? Não a principal é a produção, que é o quê? A pesquisa, as entrevistas. Gente, entrevistar é uma arte, né? Entrevistar é uma das coisas mais legais do mundo. Assim. Eu, pelo menos, eu sou suspeito, né? Eu amo, eu não consigo me controlar, eu adoro, sou super curioso, adoro ouvir. E assim, saber arrancar informações das pessoas não é uma coisa fácil. É fácil assim, quando você está conversando no bar com seu amigo, é uma coisa. Agora, vamos supor, você é uma pessoa que vem de um background totalmente diferente da que a pessoa que você vai entrevistar, é difícil você conseguir tirar o melhor dela. Você tem que saber usar as técnicas, sabe? Eu tive um professor na faculdade, que é um documentarista, inclusive, e ele falava, eu gosto de entrevistar as pessoas deitado, porque quando eu deito no chão, as pessoas já deixam de me levar a sério, e aí elas começam a falar um monte de bobagem, que eu quero ouvir elas falando bobagem. Então, quer dizer, existem técnicas de você tirar o melhor, e isso tudo é pesquisa, tudo é história, né? É assim que você vai contar uma história mais interessante. Então, tudo isso é uma coisa que... E você está falando dessas técnicas do curso, então, por exemplo, se eu for um filmmaker, e aí eu, supondo que eu, sei lá, difícil aí as coisas, eu quero ir lá e aprender isso para expandir minha área de conhecimento e tal, seria indicado esse curso para mim, ou seria indicado se eu fosse jornalista e quisesse saber mais sobre vídeo, sobre o processo de jornalismo, ou as duas coisas, ou nenhuma delas? As duas coisas 100%, mas vou até, para não ficar muito com cara de vendedor de carro usado, vou até separar elas e explicar por quê, tá? Primeiro, se você é formado em jornalismo, infelizmente, muitas faculdades de jornalismo ainda não conseguem entrar tanto na questão de jornalismo em termos práticos, não que elas não ensinem, né? Eu sei que tem disciplinas de jornalismo e tal, mas em termos práticos mesmo, de preparar pitch, pôr a cara, bater no mercado, saber levar ou não, saber insistir. Eu tenho uma amiga que é uma colegona assim, de jornalismo, que ela fala que a estratégia dela é bomba nuclear de ligações. Ela realmente fica enchendo o saco do editor até eles comprarem a história. Então, para quem já tem uma formação em jornalismo, para quem já conhece um pouco a indústria, o ramo, o interessante para essa pessoa fazer o meu curso é ver a visão de dentro, de alguém que, aqui desse lado funciona assim, entendeu? E assim, com a minha experiência internacional também isso ajuda, e muitas vezes o curso vai ter pitchings internos. Então, a gente trabalha muito em parceria. Então, às vezes pode até sair ideias legais dentro do curso que a gente pode eventualmente trabalhar junto, que eu posso conversar com o editor. Então, eu nem entro na jogada, mas só apontar para outro editor e tal. Fulano aqui que foi meu aluno tem uma ideia muito legal, compra a matéria dele e tal. E no caso do videomaker, tá? Eu acho que para esse é tão importante, talvez até mais importante do que o estudante de jornalismo. Por quê? Porque se você for um videomaker que não sabe contar histórias, você vai ser só um cameraman. Não que isso seja um demérito. Obviamente não tem problema nenhum você ser um diretor de fotografia, um operador de câmera. Mas se a sua ideia é ser um videomaker e você se coloca naquele, né, tem aqueles videomakers que você vê no Instagram, que o cara operando o drone e tal. Mas se você quer realmente ser um contador de histórias, um videomaker contador de histórias, você tem que saber contar uma história. Então o curso a gente vai justamente ensinar isso, como eu falei.
desde caçar uma história até transformá-la numa história vendável, até depois produzi-la de uma maneira que vai exponencializar ela. Até porque tem uma coisa também que tem que tomar cuidado, que é, mesmo que você vá cumprir, né, as entrevistas que você falou, cumprir o tema e tal, mas se o seu editor, se você propôs a ideia e o resultado não saiu ainda melhor do que você propôs, sabe, isso vai dificultar um pouco. O editor, você tem que sempre pensar a longo prazo, certo? Se você pega um cliente grande, uma BBC, um Deutsche Welle da vida, você quer, né, ter trabalho, muito trabalho com essa galera. Então você tem que fazer o que tá no papel, o que sai no vídeo tem que ser ainda melhor do que está no papel. Isso é uma coisa que é trabalho e experiência, entendeu? É uma coisa que e é tudo isso que a gente vai ver no curso. Muito bom. Acho que esse é um ponto bom, deixar esse sabor, esse gosto dessa conclusão aí para o final. Se tiver alguma consideração final, acho que talvez seja o momento agora. E eu queria agradecer a presença de todo mundo que estava aqui na live, todo mundo que assistiu depois. É um assunto muito rico, a gente aborda muito pouco nas escolas de cinema, então acho que é muito massa o INC ter essa iniciativa e trazer você para conversar aqui. Espero que com o tempo as pessoas reparem nesse valor também, o seu curso tenha bastante adesão e tal. Então, enfim, acho que é isso. Eu me despeço aqui, mas aí, claro que você também dê uma consideração final aí, pessoal. Vou dar o arremate. Não, primeiramente eu quero agradecer muito a você, meu querido Paulo, agradecer ao INC, ao pessoal do INC, a Júlia também, Tamires, todo o pessoal que a gente lida aí, pela oportunidade, pelo convite da live, pelo curso, que, como o Paulo falou perfeitamente bem, é uma coisa que infelizmente é muito pouco discutida, tanto nas faculdades de cinema quanto nas faculdades até mesmo de jornalismo. Lembrando, eu falei no começo da live, eu sou formado em cinema, eu meio que migrei para o jornalismo dessa forma, né? E a consideração final, assim, que eu queria fazer mesmo é assim, gente, quando você vai contar uma história, é como surfar uma onda, sabe? Você entra num universo que você tá no escuro e tem riscos, porque às vezes você pode virar uma direita e dar de cara numa parede. Então, o legal dessa profissão é que você vai estar sempre aprendendo e sabendo, e não só aprendendo, mas sabendo aprender. Essa é a beleza do videojornalismo, é saber aprender, é saber atingir uma parede e virar para o outro lado. Ou então é saber ter a clareza de não deixar, por exemplo, a sua ideologia te atrapalhar numa entrevista, sabe? Você tem que saber ser um observador, saber contar uma história e também saber observar uma história. Então, assim, sei que a gente não tem mais tempo, tem que acabar, então a minha conclusão videojornalismo é uma forma maravilhosa de se contar história. Esse é um instituto de cinema, ou seja, é um instituto onde se contam histórias, e esse é um curso que oferece uma forma de se contar histórias absolutamente maravilhosa, que você aprende muito e que é super legal. Então, façam o curso, vamos falar sobre isso, vamos conversar mais. No curso vai ter pitching, vai fazer pitching para o outro, vai apresentar projeto, vai conversar, vai fazer roteiro, vai ser muito legal, eu prometo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Paulo. Um grande beijo a todos que acompanharam, que mandaram perguntas. E é isso. É isso. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, meu querido.